Eu sou o Mário, né? Mário da Groupon também, né? Eu comecei a trabalhar com pesquisa desde muito antes de eu saber o que seria isso, né? Eu tenho uma relação com a empresa que remonta, né, uma questão de infância, enfim, a Groupon ela foi fundada pelo meu pai, a gente foi criado, a gente cresceu dentro do dentro da empresa, dentro do escritório. E nesse caminhar eu fui aprendendo as coisas relacionadas à pesquisa, relacionado ao relacionamento com o mercado, ao relacionamento com o cliente, num primeiro momento por osmose, por observação, por estar ali vendo as coisas acontecer, e depois muito mais tarde aí lá de fato lá em 2006 que de fato eu comecei a trabalhar, a estar presente no escritório todos os dias, a estar vinculado a projeto, a coisas que realmente estavam acontecendo, né? É um disparate, é uma novidade em relação à minha formação, né? Porque eu sou engenheiro de formação e acabei vindo para o mundo da pesquisa, para o mundo de mercado, da pesquisa de mercado, da pesquisa de opinião, muito mais por uma influência familiar, pela oportunidade que existia, pela situação que estava posta ali. E é aquela coisa, sempre estive aqui, sempre fiz isso e fui aprendendo a fazer, né? Então, um pouco da minha história com a empresa é isso. Lá pelas tantas, eu comecei uma especialização em marketing, mas que depois eu vi que não ia me levar a lugar nenhum, né? Eles não estavam me ensinando nada além daquilo que eu já sabia. Então, a gente, né, eu começamos aquela lógica de aprender sozinho, né? Aquilo que a gente sempre fez e vamos tocando o barco. Ok. Seu Mário. Bom, Conta meu. do começo. Conta arte do começo. Você contou uma boa parte da sua entrada na Groupon, mas eu como pai, olhando o menino, certo? Vamos dizer, uma grande experiência dele foi quando nós tínhamos um computador daqueles caixa grande, certo? Que foi o primeiro computador, microcomputador. Ele era grande, mas era micro. Computador. Ele é micro, mas é do tamanho de uma mesa. É maior, é mais do tamanho de uma mesa. E que o jovem aí, ainda na fase de criança, ele viu um botãozinho vermelho, ele foi lá e desativou o sistema todo. Então, a experiência dele e eu, como pai, começamos a observar que ele passou um bom tempo aprendendo a isso. Evidentemente, ele resolveu ir estudar em Santa Catarina, fez engenharia, depois trabalhou numa empresa de consultoria há algum tempo, certo? E nessa empresa de consultoria, eles me chamaram para fazer alguns trabalhos lá, e aí ele se envolveu com pesquisa também, certo? E fomos crescendo e ele foi fazer o mestrado dele, depois terminado o mestrado, começou a estudar para o doutorado, nesse inteirinho se inscreveu e passou numa seleção para entrar no ENSE, Escola Nacional de Estatística, de Ciências e Estatística, do IBGE, ficou lá durante um bocado de tempo, saiu, foi ser professor na PUC do Rio de Janeiro, da área de engenharia, e por consequência de problemas familiares, ele veio de volta para Goiânia. Ele veio de volta para Goiânia. Primeiro pensamos que ele ia continuar a ser professor, não, eu quero ser pesquisador. Então, está nesse momento até agora, certo?
Não sei quanto tempo mais que ele vai ficar, certo? Mas o comando agora está na mão dele, certo? E eu, contando a minha história, eu começo lá em 1970, começando a fazer uma pesquisa para o IBGE, o censo de 1970. Peguei gosto, e quando entro na universidade, tinha uma situação nova. Tinha o Instituto de Pesquisa Econômica e Social chamado IPES. Era dentro da nossa unidade de ensino, e o IPES era formado por professores e alunos, mas só entrava para o IPES a turma do terceiro ano. Certo? Terceiro ano, eu estava calor, certo? E como eu não tinha nada para fazer, eu ia para o diretório acadêmico toda a tarde, certo? Ou jogar ping-pong, ou estudar e pegar os livros lá da coisa, porque o dinheiro era curto. E eu tinha um amigo, que era lá de uma cidade do interior de Goiás, e que trabalhava lá mas ele estava no terceiro ano, certo? E tinha uma quantidade de material para separar naquele tempo. A principal coisa que se fazia era questionários de papel, certo? Começamos a ver, não tinha nem calculadora, era tudo tabulado na mão. Feito isso, um dia esse meu colega chamou e falou: Mário, você não está fazendo nada, vem cá ajudar a separar esse monte de questionário. Era pilhas e pilhas de papel, certo? E classificar esses questionários de forma que as pessoas pudessem tabular mais rapidamente, certo? Os outros alunos. E aconteceu uma sequência de fatos. Como eu tinha vindo de uma área de comunicação, antes de entrar para a universidade, eu tinha um relacionamento muito bom com a parte política, com a parte de jornalismo. Eu fazia algumas coisas de interessante, e o Instituto estava com um problema para um processo junto de um órgão do governo, e esse órgão do governo estava demorando a tomar uma decisão. E ouvindo aquelas conversas ali dos diretores e professores e tal, eu falei: eu posso resolver. Eles não acreditaram que eu, calouro, etc., naquela hora pudesse ter resolvido esse problema. Liguei para a secretária do órgão, ela me atendeu e falei com o secretário. O secretário falou assim: pode vir aqui agora. Eu chamei os professores e falei: olha, então o secretário está esperando os professores. Fomos para lá, assinou-se o contrato. A partir daquele momento, eu passei a integrar no Instituto de Pesquisa Econômica e Social. E essa foi uma oportunidade. E aí a sequência foi uma atrás da outra, porque precisava de ter mais isso, mais aquilo. Eu juntei um grupo de colegas de faculdade e criamos a Grupom, que era Grupo Universitário de Pesquisa, Opinião e Mercadologia. A sigla, juntando essas palavras, dava o Grupom. Grupom virou marca e acabou tendo isso. É uma empresa de consultoria e pesquisa que já fez, agora, no mês de agosto, 51 anos de idade de trabalho. Mais de 3.000 trabalhos já executados, coisas impressionantes que já, honestamente, mudamos a cara dessa cidade, de algumas cidades do interior de Goiás, do centro-oeste, e já fomos até muito mais longe em algumas situações de estados, tanto no sul, no sudeste e principalmente no norte.
de onde surgiu, né? E quando começou, sempre teve viés político, né? Desde o começo? Ou isso teve uma hora da história que isso virou mais para a política, mais para o mercado? Olha, não havia ninguém que fazia pesquisa aqui. Nós somos a primeira empresa de pesquisa aqui no Centro-Oeste e, por uma consequência, com a idade que nós temos hoje, só tem mais 2 empresas com mais tempo de atividade do que a Groupon. No Brasil. Hã? No Brasil. No Brasil. No Brasil. Nós somos a primeira empresa de pesquisa do Centro-Oeste, certo? E isso numa época onde é interessante, né, reposicionar isso do ponto de vista histórico, até para chegar nisso que você tinha colocado, que é o seguinte: naquele momento não existia acesso à informação. Então, a gente está falando de um mundo onde a tecnologia mais espetacular que existia era a TV a cores, certo? Então, telefone era telefone fixo, custava uma fortuna quando tinha. Não existia calculadora, não existiam computadores. Então, é legal reposicionar ou perceber como é que isso caminha no tempo, né? Naquela época, e eu estou falando daquela época, parece que eu estive lá, né? Mas assim, eu conheço essas histórias, né, de casa. O maior ativo, um dos principais ativos que a Groupon tinha lá na sua fundação, era uma mesa tão grande quanto essa que a gente está sentado aqui, que era suficiente para poder esparramar papel, questionário de papel. Então as coisas eram feitas dessa forma. Começamos com a política? Não. O nosso primeiro trabalho da Groupon, a nota número 1 não foi para nenhum político, não foi para nenhuma situação assim. Foi para, na época, o Serviço Social da Indústria, né? Nós fizemos o censo das indústrias e industriários de Goiás. Bom, havia algumas indústrias em Rio Verde, algumas em Anápolis, muito pouca, e Goiânia. Aparecida também não havia nada. Aparecida era uma cidade dormitório, certo? De uma população de classe, vamos ver, tanto econômica como cultural mais baixa. Tinha uma grande dificuldade, grande maioria trabalhava na cidade de Goiânia, trabalhava no comércio, serviços, e era essa a situação. Então, as primeiras pesquisas que nós fizemos profissionalmente, foram essas. Mas nós tínhamos, eu já estava trabalhando dentro do Instituto de Pesquisa da universidade. Nós tínhamos algumas coisas bem feitas, muito pragmaticamente falando, e tínhamos feito, vamos dizer, eu coordenei todo o trabalho que fez o projeto do SEASA Goiás, para a implantação do SEASA, do sistema de turismo da cidade de Goiás, certo? Que foi construído depois um hotel, essas coisas. Nós tivemos serviço de turismo da cidade de Goiânia e, na sequência, nós fomos abrindo o caminho para, vamos dizer, como a universidade tinha alguns contratos que nós começamos a pegar lá pelo Instituto, que houve a necessidade de ter uma empresa para emitir os documentos fiscais. Porque a universidade não emitia documento fiscal. E eles precisavam de pagar, e a única forma que nós tínhamos de fazer era fazer a empresa. Como nós já estávamos fazendo alguns trabalhos
técnicos, vamos dizer, como nome Grupom, nós elaboramos a primeira apostila de estatística 1 e 2, certo? Essa apostila de estatística servia para os colegas porque não havia livro disponível, certo? Não havia livro Não, disponível. e a apostila existe, ela tem uma cópia dela lá no escritório. Tenho uma Existe. cópia da apostila, encadernada, guardada, bem. E temos os relatórios feitos daquela pesquisa daquela época, certo? Que uma hora dessa eu vou retomar e contar a história disso. Porque isso é um documento histórico importante. Porque como era aquela época? Qual a dificuldade? Então, formada a equipe nossa da Grupom, evidentemente eu sou remanescente desse grupo de estudantes, que eram mais ou menos uns 20, que fizeram a apostila, certo? Que por isso chamava grupo universitário, porque foram uns 20 e pouco. Quando foi para formar a empresa, dos 20 ficaram 6. Um teve um acidente, faleceu antes de formar a empresa, depois ficamos os 5. Mas quando começamos a trabalhar os 5, nos primeiros trabalhos que foram esse censo, a turma percebeu que mexer com pesquisa não é coisa para amador. Os nossos professores davam consultoria para conosco continuamente, porque faziam parte do escopo da empresa. Alguns professores já não vivem mais entre nós, mas eu tenho ainda algumas pessoas muito queridas que eu tenho boa lembrança deles e converso com eles ainda sempre, certo? Dessa época. Então, formou-se isso. Então, partiu para fazer esse trabalho. A cidade estava em ebulição, Goiânia, e aí começamos a ter as primeiras ideias de fazer pesquisa, certo? Aí nós fizemos uma pesquisa sobre o mercado de móveis e eletrodomésticos. Como era um nascedor, nós pegamos uma experiência lá do Instituto de Pesquisa, fizemos a pesquisa, encadernamos, fizemos 20 exemplares e saímos, né, nas lojas, nas redes que existiam na época, vendendo a pesquisa, certo? Eu consegui vender 3 pesquisas para empresas do ramo eletroeletrônico em São Paulo e vendi uma para uma das empresas, uma rede local, que não eram grandes redes que nem são hoje, não, eram redezinha de coisas, tinha 4, 5 lojas, 6 lojas, e essa empresa comprou. As outras olhavam para aquele material e eu deixava, não se interessavam. Para quem eu conheço meus funcionários como eu conheço os meus clientes como eu conheço a palma da minha mão, certo? Essas coisas assim que a gente ouviu e ouve até hoje, certo? Depois de 50 anos, a gente ouve até hoje que ele conhece todo mundo. E, bom, o que aconteceu? Os diretores da empresa gostaram e eu fui, de estudante da universidade, ser assessor da diretoria. Mas eu falei para eles que só podia ficar meio expediente, certo? O meio expediente era fundamental, porque o resto, eu estava na escola, né? Eu estudava à noite, certo? As matérias eu tinha que estudar em casa à noite, certo? E fui enfrentando isso aí. Fizemos algumas pesquisas que os diretores gostaram. A esposa do diretor, do presidente, me pediu uma pesquisa hoje chamada de clima interno. Na época não tinha esse nome, certo? Na época não existia nem clima, muito menos interno. Não tínhamos isso. E aí, bom, vencido, eu falei que eu ia ficar lá mais ou menos uns 6 meses,
E fiquei lá até ajeitar isso aqui e fiquei amigo de todo mundo e dessa forma e partimos para mais atividades. É, em 1974, fizemos um estudo na cidade e esse estudo mostrou que o sistema de transporte coletivo naquela época não era ruim, não, era caótico. Porque quem fazia as linhas era o do motorista, certo? Era o motorista do ônibus. Não tinha uma companhia, uma empresa que cuidava de uma região da cidade, outra que cuidava de outra e outra que cuidava de outra. Um dia passava por uma rua, outro dia passava. Era uma coisa E a reclamação da população era imensa. Bom, fizemos um pré-diagnóstico, eu tenho ele guardado até hoje, lógico. É fantástico isso, certo? Porque a gente vê como é que... Bom, nós não tínhamos recursos computacionais, muito menos para fazer qualquer cruzamento ou coisa. Mas conseguimos fazer algumas matrizes e montarmos isso aí dentro. Eu olho hoje e falo assim, o Excel aqui faria uma vantagem muito grande, mas não tinha Excel, não. Não existia. Nem VisiCalc, nem coisa parecida, não tinha isso. E aí nós estamos cuidando disso. Bom, foi passado para o governo, foi contratado pela Prefeitura de Goiânia para saber um diagnóstico, e daí surgiu a necessidade de se fazer. Foi a primeira vez que eu fui convidado para trabalhar no governo. Essa foi a ponte, né? Eu fui para através da prefeitura e depois veio para essa parte. eu fui para o governo, que entrou o governo do governador Irapuã. Ele foi. E aí foi dado o start para se fazer o projeto, que eu tenho guardado até hoje, todo o material que aí vieram os nossos amigos arquitetos, urbanistas e um monte de pessoas que eu sempre converso com eles, certo? Todos eles são famosos hoje ainda, certo? Mas já estão, como eu, já estão encerrando a carreira, passando para os nossos sucessores o trabalho. E aí surgiu a Transurb. Esse eixo tinha uma viabilidade, o projeto demonstrou que ele tinha que ser renovado depois de 20 anos. Tem uma série de situações que não cabe agora a gente conversar sobre isso, porque são detalhes que vão mostrar uma história de como foi feito, por que foi feito daquela forma, o que tinha de problemas, certo? E foi inaugurado em 1977, dado a partida com a Transurb, e ele tinha prazo de validade até 1997. E aí, 1997, aí é outra história, o que aconteceu em 97, aqui em Goiânia, que nós vamos contar depois. Isso aqui tem história, tem bastante história. Mas aí mostra, assim, o que esse trabalho que o senhor Mário acabou de colocar deu origem, né, assim, está vinculada à criação da Transurb, que hoje não existe mais, CMTC, RMTC, enfim. Mas o nosso vínculo aí você começa a estudar mercado, estudar comportamento de consumo, comportamento de eleitor, porque num dado momento, aí o senhor Mário que tem essa história, que é a primeira campanha, primeiro estudo estratégico para uma campanha eleitoral, que foi feito nós fizemos em 1976. 76. Em 1976 tinha eleição municipal. Não havia eleição para prefeito nas cidades de Goiânia, Anápolis e Caldas Novas. Certo? O Caldas Novas por ser turismo
Anápolis por ter a base aérea e Goiânia por ser capital. Mas havia uma condição na cidade de Anápolis, havia um político que foi governador, Santilo, e Anápolis, o prefeito que foi nomeado para a cidade, ele era nascido lá, de uma família tradicional, e ele e a equipe dele vieram conversar comigo. Isso já vão anos, né? E nós desenvolvemos, junto com meus colegas professores, né, um diagnóstico de marketing político, que foi precursor de qualquer outro trabalho, certo? Detalhado, vamos dizer, bairro a bairro. De tal forma que detalhava até as pessoas, líderes, influentes do bairro, e coisas que hoje não existe mais, certo? Não existe mais. E era importante a gente contar isso, porque quando nós terminamos o trabalho, para encadernar 1000 e poucas páginas, que cada bairro varia isso, nós fazíamos em pastinhas, mas eu tenho ele encadernado total, certo? É um calhamaço, que certo, para colocar hoje, era como se diz, 2 listas telefônicas das grossas. Né? O pessoal tem que lembrar o que é lista telefônica. Lista telefônica não existe mais, certo? Não existe mais essa coisa, certo? E, como isso era importante, o nosso prefeito local passou a utilizar aquele material e ia visitar as lideranças locais de notória importância para a população e fazer com que eles subissem no palanque do prefeito, certo? Naquela noite ou na noite seguinte ou coisas parecidas. E essa ação de marketing fez com que a Câmara dos Vereadores deixasse de ser oposição e passasse a ser situação por candidatos eleitos. Não é para a compra de voto e nem de PIX, que hoje são acontece. outros instrumentos. Com outros instrumentos. Tudo isso fez passado. E aí foi sucesso. Evidentemente, foi o primeiro pontapé do marketing. Foi quando a Grupom entra, de fato, nesse mercado de Sim. pesquisas eleitorais. Sim. Em 76. Não era eleitoral propriamente dita, não, mas era marketing político. Hoje, se a gente fosse... Porque é engraçado, um trabalho como... Obviamente, eu não participei desse processo, né? Isso é antes da minha existência. Mas um trabalho como esse, primeiro, hoje, ele seria quase que impossível de ser feito. Da maneira como ele foi feito. A gente não é replicável, né? Ele não é um trabalho eleitoral porque não havia uma eleição em vista. Não era essa a ideia. Hoje seria muito mais um trabalho de estratégia política, estratégia para que candidato político, gestor público saiba lidar com os problemas da cidade, porque, né, um prefeito, né, vamos colocar dessa forma, ele não é só político, ele é um gestor, mas ele tem que lidar com os problemas da cidade politicamente. Então, como fazer isso, com quem conversar, quem são as pessoas mais importantes? Hoje, esse tipo de trabalho, né, nós fazemos, né, estudos relacionados a isso, mas eles têm muito mais a característica, né, de ser um estudo estratégico para orientar o gestor municipal nesse sentido, do tipo, não, olha, região da cidade XYZ, como é que está
quais são os problemas, quais são as principais reclamações, pontual, por bairro, etc. e tal. Então, é muito mais um apoio à gestão. Aí tem uma situação que ela é óbvia, né? Qualquer trabalho que apoia a gestão e que leva a uma gestão de sucesso, trazendo para dias de hoje, facilita a reeleição, facilita um processo de continuidade de grupos, né, do grupo político que está no poder. Então, apesar de não ser um trabalho eleitoral propriamente dito, ele é um trabalho que... Eita. Senhor Mário. Ele é um trabalho que ele acaba tendo uma função eleitoral também. Por quê? Porque você vai dar condições àquele gestor, aquele grupo político de ter continuidade dentro do poder. As perguntas são as mesmas desde 76 das pessoas que estão buscando essa ou reeleição no ambiente político. O que mudou é a metodologia. Ou querer saber como está, querer saber as dores. As perguntas continuam as mesmas ou as perguntas mudaram, igual a metodologia mudou? Eu diria o seguinte, vamos lá, né? As perguntas, né, de uma pesquisa eleitoral, vamos começar por aí, né? Elas mudaram muito pouco, tá? Então, você vai ter mais ou menos as mesmas perguntas, desde não de 76, mas lá de 1950 ou 40, quando as primeiras pesquisas eleitorais no Brasil foram feitas. Mas elas ampliaram, elas se tornaram, não são, como diz, algumas são as mesmas, nós temos perguntas novas. Por quê? Porque você tem que entender a complexidade do eleitor e a complexidade do processo eleitoral. Então, hoje, se você chegar, a gente perguntar, e quem você votaria hoje destes nomes, se a eleição fosse hoje, você vai ter um recorte analítico, certo? Comparado lá com o que era feito lá em 76, hoje você pergunta isso, você tem dados demográficos, gênero, idade, grau de instrução, renda, religião, e você faz cruzamentos, coisa que na época não era possível, certo? Mas só perguntar a intenção de voto, ela é insuficiente para um processo de tomada de decisão ou para um processo de análise mais estratégico, se for pensado numa decisão seguinte. O camarada vai entrar, ele vai entrar numa campanha, né? Vamos colocar dessa forma. Quando a campanha está posta, as coisas estão rodando, etc e tal, perguntas simples, etc e tal, elas vão funcionar. Mas nesse momento, especificamente porque a gente ainda está longe das eleições de 2024, essa pergunta é insuficiente. Porque, por exemplo, ele foi o último que apareceu na lista dos mais votos da intenção de voto. Mas qual é o potencial eleitoral dele? Como é que as pessoas lidam com a história daquele sujeito? Ou qual é o sentimento que a população tem, qual é a demanda da população e qual é o perfil desejado da população nesse momento? Pode ser que o último candidato da lista seja, no momento da eleição, o vitorioso. Coisa que nós vimos lá em 98. 98 foi uma mudança, certo? É um momento político vivido pela Groupon, onde havia um candidato que era deputado federal e pleiteava concorrer às eleições, e dentro daquele processo havia e nós fizemos algumas pesquisas, e o candidato a governador, certo? Que poderia concorrer a reeleição naquela época,
Foi, nós temos, isso é 1994 para 98. Era o falecido governador e prefeito de Aparecida, o Marquito Vilela. 98, isso. E aí ele deixou de concorrer à reeleição e foi ser candidato a senador, e o falecido prefeito de Goiânia, na época, foi candidato a governador. Ele já tinha sido governador 2 vezes. Certo? Ele foi eleito em 1982 e depois ele foi eleito em 1990. Certo? 82 até 86. Aí entrou o Henrique Santilo até 90. Ele assumiu, ele foi eleito novamente em 90 até 94. Aí em 94 foi eleito o Maguito, que naquela época não havia reeleição. 94 a 98 foi o Maguito. Aí já havia a reeleição, porque o Fernando Henrique Cardoso, presidente, tinha conseguido passar, mudar a lei, e nós passamos a ter o direito à reeleição, uma vez só. Fora isso, foi passado. Então, nós tínhamos um candidato, um pré-candidato, e ele ia concorrer com o governador Marquito Vilela. Ele me pediu a pesquisa e eu mostrei. Ele tinha possibilidades, porque ele era o contraponto da figura do Marquito. Certo? Os perfis eram bem distintos e diferentes. Com a decisão do Marquito deixar de ser candidato à reeleição e o Íris ser o candidato a governador, os perfis não eram mais contraponto, eram idênticos. Certo? Pessoas já tarimbadas na política, etc. e tal, certo? Com várias eleições nas costas, e não, eu falei para ele: olha, agora você não tem mais chance, acabou. E qual era a chance? Ter um contraponto. Então, nós fizemos algumas pesquisas no interior, e como eu fazia alguns trabalhos de consultoria em algumas cidades, eu resolvi fazer um trabalho em Mineiros e fiz um teste com a figura do deputado, na época, Marconi Perillo. Certo? Naquela cidade, mostrou-se que era o novo, o moderno, precisava de renovação e tudo mais. Bom, as pesquisas indicavam o Íris praticamente eleito pelas pesquisas, tinha 60, 70 pontos, e qualquer outra pessoa. Foi difícil convencer alguém a concorrer contra Íris Rezende. Mas tinha que haver um contraponto, que hoje tem um bocado de político que deu apoio, principalmente que estavam em oposição ao Íris. O próprio, hoje, governador Ronaldo Caiado, certo? E um bocado de gente que hoje não está mais aqui nesse plano espiritual, já se foram, e etc. e tal. Mas, e no fim de tudo, depois das convenções e tal, convenceram o Marconi Perillo a ser candidato a governador. Certo? Aí tem uma série de histórias que contam. O Fernando Henrique não queria que houvesse do PSDB, concorresse com o Íris, queria coisa e tal. Uma série de que o Íris tinha sido ministro do Fernando Henrique, etc. Tal, mas aquilo, naquela pesquisa que nós fizemos anteriormente, mostrava que a população queria uma renovação. E 70% na opção renovação, troca de
de grupo, dava 70%. Certo? Mas não tinha um nome. E aí a bela campanha do Marconi, algumas pesquisas feitas por nós, gerou mais polêmica e outras coisas mais que nós tivemos pela frente. Marconi acabou sendo eleito. Por esse motivo identificado antes de ser qualquer coisa, porque a população já tinha sido, o Íris tinha sido eleito em 82, nas eleições de 82, que é uma eleição extremamente complicada, que é outra história para se contar. Depois ele elegeu o Henrique Santilo, que era senador, foi eleito. Depois voltou o Íris novamente em 90. O Íris elegeu o Maguito, que saiu de Jataí da mesma forma. E aí, quer dizer, eram as mesmas pessoas, certo? E aí a população já... E o pessoal de Goiás gosta muito de... Passou muito tempo... Troca. E é aquilo que eu tinha comentado, né? Às vezes, né, o processo... Existe dentro de um processo eleitoral, de uma visão mais longa, uma visão estratégica, a gente tem que entender qual é o sentimento da população. O que a população espera naquele momento. Então, no caso, como o senhor Mário contou, isso é uma coisa interessante. A população tinha um sentimento e uma necessidade de mudança. Ela não clamava pelo nome A ou B. Daí, o exercício político, que aí vai muito além de qualquer processo de pesquisa, isso foge completamente à indicação do que assim, vai assim, qual é o nome que se adequa ao perfil desejado pela população, certo? Então, esse tipo de cuidado é algo que tem que ser feito. Olha, a população deseja mudança, vamos supor uma situação parecida com o que o senhor Mário falou. E qual é o candidato qual é o nome que poderia representar a mudança? Né? Então, não é um único trabalho, não é um único estudo, não é uma única vez. Existe um conjunto de ações que precisam ser feitas e nomes que precisam ser testados, certo? Então, o processo estratégico, pensando a pesquisa como instrumento estratégico numa campanha eleitoral, num processo eleitoral, não só numa campanha, mas num processo eleitoral, ela demanda de estudos primários para poder avaliar a situação, avaliar o comportamento do eleitor, entender quais são as demandas, quais são os problemas, para daí a gente tentar encarar, né? Não, na nossa história, né, eu posso falar da minha experiência pessoal, vendo alguns trabalhos que nós fizemos, era comum a gente chegar, o camarada perguntar assim, qual a sua chance? Nenhuma. Você não deve. Alguns escutam, outros não. Isso é um problema de quem resolve. Mas por quê? Porque o perfil, aquele nome, naquele momento, não é o que a população espera. Não é o que a população quer. E aí? Sim, dentro desse processo eleitoral, digamos assim, existem vários produtos pesquisa, vários pockets de pesquisa que precisam ser olhados, né? Então, falando, por exemplo, desde a análise do candidato. Primeiro tem que analisar a população, analisar aquele candidato. Ok, o candidato, né, digamos, está apto, pode ser que você se encaixe. Sim. Outras pesquisas precisam ser feitas, né, para poder direcionar esse candidato. Eu acho importante a gente citar, sabe, essas pesquisas, desde análise de população até depois de escolher, para a gente mostrar um pouco desse portfólio todo, sabe? Tá, vamos lá. Para a gente pensando vamos pensar numa situação ideal, né? Eu acho que um exercício de se pensar numa situação ideal, existem alguns estudos que precisariam ser feitos, né? Vamos pensar na eleição que vai começar, que se aproxima, que é de 2024. A primeira, você tem que fazer primeira coisa, um diagnóstico da cidade,
né? Toda cidade já tem um prefeito, ela não brotou do nada. Então, existe ação, existe entregas, existe serviços públicos sendo entregues. Então é o seguinte, qual é a percepção da população em relação ao que já existe? Qual é a situação atual daquele município? Certo? Daquele bairro, né? A gente pensa no município como um todo, mas aí quando a gente pensa na pesquisa, realiza o trabalho, né, o estudo, ele é regionalizado, ele é estratificado de tal maneira que a gente tem a visão das diversas partes da cidade, para que, né, se você pensar Goiânia, por exemplo, então, assim, a população de Goiânia, não, cara, a população de Goiânia é muita gente, e quem mora na região noroeste é completamente diferente em termos de perfil, necessidade, problema, desejo do que quem mora na região leste da cidade. Então, é importante entender, fazer um diagnóstico, um estudo inicial para entender qual é a situação da cidade. Qual é a situação dos serviços públicos? Como o prefeito está sendo avaliado? O nosso prefeito, vamos contar casos que a gente já viu. O prefeito muito bem avaliado, os serviços muito bem avaliados, mas a população achando que a cidade tinha que mudar de grupo político. Né? Então, assim, ele não é o caso. Existe uma demanda por novos nomes. Né? Então, é uma situação que aí os políticos, né, no caso clientes ou quem for consumir o material de pesquisa, vai analisar estrategicamente o que está sendo entregue, é que vai ter que colocar os prós e os contras na mesa e vai dizer o seguinte, olha, o que nós fazemos? Mas é importante fazer isso baseado numa informação que dê sustentação a uma coisa que, pelo menos no Grupom, a gente tem uma preocupação grande, que é o seguinte, nosso trabalho é reduzir incerteza, certo? Não existe pesquisa que vai entregar o resultado da eleição antes do pleito. Isso é bobagem. Se alguém falar isso, eu sinto muito, mas isso é lero. Mas o nosso trabalho é reduzir incerteza. É ajudar o nosso cliente a tomar uma decisão mais assertiva, mais bem estruturada do ponto de vista de dados, mais bem estruturada do ponto de vista, mais bem fundamentada, que eu acho que é uma coisa importante, né? Por que eu estou na frente, mas eu não vou ganhar a eleição? Existe um fundamento por trás disso. Isso não é tirado da cachola. Tem tem anos de estudo, anos de experiência que retratam isso. Mas, voltando à situação, uma primeira grande questão é fazer um diagnóstico da cidade. Qual é a situação hoje? Próxima questão existem nomes que estão sendo ventilados? Existem. Quais são? Quem são eles? A população os conhece? A população, de uma maneira genérica, independente de qualquer situação, votaria em A ou B? Independente se vai ser candidato ou não. Porque daí você começa a construir, a entender como é que pode ser a dinâmica do processo eleitoral. Mário, você não faz vocês não fazem a pergunta estimulada lá, ou a espontânea de quais são e quem votaria hoje? Faz também, mas o que é importante mostrar é que, né, a gente discutir que não é isso que nesse momento importa. A pesquisa, ela é um retrato, é uma situação do hoje. Do hoje. Nós estamos aí há mais de um ano da eleição. O que vai acontecer no meio do caminho? Quais são os movimentos que vão acontecer nesse sentido? Então, nesse momento inicial, é entender nomes, possibilidades. Olha, tem um sujeito aqui que a pesquisa aponta que ele tem um potencial. E agora? Coleguinha, bora trabalhar. Você quer ser candidato? Você vai fazer? Então, agora tem toda uma dinâmica de se construir isso daí. Decidiu-se ser candidato, existe um acompanhamento do processo. Então, olha, estou trabalhando há 2 meses, já investi em mídia social, tenho grupos de WhatsApp, já tenho muita coisa. Mas será que a percepção que a população tem de mim mudou? Será que a situação
Será que o meu nível de conhecimento aumentou? E esse nível de conhecimento, ele caminha em que direção? Será que eles acreditam que eu sou um camarada ativo, bem intencionado, ou eu sou arrogante? Então, precisa de um novo estudo para entender como é que tem sido a evolução desse candidato, desse potencial candidato. E isso vai caminhando até nós chegarmos lá na época das convenções. Porque na época das convenções é onde a gente onde se bate o martelo em relação a quem são os nomes que vão concorrer. Daí todo o trabalho já foi feito, tudo que já precisava agora é só para saber o seguinte: quem é que realmente tem chance? E é uma coisa interessante. Quem vai? E é uma coisa seguinte: tem gente que participa do processo eleitoral sem a intenção de vencer. Quais? Porque existem outras motivações dentro do projeto, dos N projetos políticos, né? Para além dos projetos de cidade, para além dos projetos de desenvolvimento urbano, mas existem os projetos políticos que, né, cada um tem o seu próprio projeto. Então isso tem que ser encarado dentro desse momento. Decidiu-se quem vai concorrer, bateu-se o martelo, fecharam-se as convenções, campanha na rua. Aí é outro tipo de trabalho. Né? Aí uma pausa. Eu acho que deu 1 hora, vamos trocar. Vestimenta? Tá, ué. Vamos? Eu acho que fica bom. A gente faz uma pausa e vai mais 1 hora. Então vamos. Tá no caminho, acho que as coisas que você falou ficaram super comerciais, vendáveis. E aqui ficou super história, tradição, e eu acho que vai ficar na hora de a gente postar isso. É o que a gente. Mas é a ideia, né? Agora, é bom, assim, a gente entrar, eu acho, daqui pra frente, na parte mais política mesmo, assim, sabe? A gente veio vendendo essa parte da campanha até a escolha do candidato. E aí depois, porque isso aí a gente pode jogar para vários partidos, enfim, acho que tá legal. Agora, quando ele tá dentro, né? E aí, qual é o portfólio de entrega? Depois da escolha, é exatamente isso aí, que são as análises com a população, retratos, entender bairros. E eu acho que a gente pode focar na prefeitura, mas não esquecer também dos outros, sabe? Das outras, estadual, vereador. Vocês querem trocar a voz? Sim. Mostrar o banho. E aí, Gel? E aí? Tudo bem? Você tá marcando os minutos pra ficar mais fácil quando você acreditar? Se eu tô marcando os minutos? Tipo assim, de tal pergunta foi tal minuto. Tal pergunta. Não.